Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Se Liga na Palavra. Meu nome é Robson e eu convido vocês a sair da bolha e vem com nós. Já estamos aí no mês de abril de 2023, né? E esse é o primeiro vídeo da página. Acredito que agora vai ter uma constância em nome de Jesus. Bom, a intenção aqui é levar uma mensagem de conforto ou uma reflexão. E no vídeo de hoje eu quero ler uma palavra que está lá no livro de Provérbios. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia aqui, Provérbios 22, versículo 6. Eduque a criança no caminho que deve andar. Até o fim da vida não se desviará dela. E no versículo 15, lá embaixo está escrito assim, ó: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensina a se comportarem. Olha só, no livro de Provérbios está escrito que nós devemos ensinar às nossas crianças o caminho que deve andar. Ou seja, quando ela é criança, devemos mostrar o caminho, mostrar a direção. E a Bíblia diz que quando ela envelhecer, ela não se desviará do caminho. Ela não se desviará do caminho, não irá para o caminho perverso. Mas o versículo 15 diz assim, ó: é natural que as crianças façam tolices, mas a correção as ensinará a se comportar. Em outras versões está escrito que a vara da correção não deixará que ela se perca. O que eu quero passar na mensagem de hoje? Nós vemos que há uns tempo atrás, aí, mês passado, no mês de março, houve uma tragédia aqui em São Paulo, né, numa escola, e isso me fez refletir muito. Eu fiquei pensando algumas coisas, porque quando eu olhei para aquele vídeo, eu vi aquele menino, é uma criança, realmente é uma criança. E eu fiquei refletindo, cara, o que é que está acontecendo com a nossa juventude? O que é que está acontecendo com essa geração? Será que nós temos se policiado, né? Você que é pai, você que é mãe, o que nós estamos fazendo de errado para que essa geração se perca? Porque o que nós mais vemos hoje, está certo que a maldade do ser humano ela tem aumentado a cada dia, né? A prepotência, a malícia, a intolerância, as pessoas estão intolerantes, elas não suportam nada, elas não conseguem suportar nada, nenhum tipo de adversidade ou dificuldade. Então, isso leva-nos a refletir algo muito importante, que é como nós estamos criando nossos filhos. É como você está criando, educando, mostrando o caminho para os seus filhos. Porque nós bem sabemos que hoje em dia, em pleno século XXI, a era da modernidade, estamos deixando nossos filhos ser educados através das mídias, através da tecnologia. Nós vemos que crianças com 2, 3, até mesmo um aninho de idade já está lá com o seu smartphone na mão, e até mesmo a última geração está ali. Você vê que as crianças elas têm facilidade com essas coisas, e começa a rolar e começa a ver vídeos e mais vídeos desde pequeno. Ou seja, cria-se uma cultura desde pequeno, com uma cultura que ela está assistindo, com aquilo que ela está assistindo, com aquilo que ela está absorvendo. E muitas das vezes nós pais somos negligentes com isso. Nós, para a criança parar de chorar, para calar um pouco a boca, nós deixamos elas livres, né? Quando não é no videogame, é no celular. Porque os pais eles querem se ver livre do choro, livre da encheção de saco. Ela quer que a criança fique quieta, sem torrar as paciências. E isso acaba acontecendo algo muito grave, porque nós perdemos a formação dos nossos filhos. O que nós vemos hoje é que, além de os pais serem negligentes com a formação do caráter do seu filho, nós vemos que nós temos pais super protetores. Sabe, os pais super protetores, normalmente a pessoa vai, briga lá na escola, briga com a tia, briga com os vizinhos, porque
o vizinho, a tia ou o professor falou algo que ofendeu ou que o seu filho não gostou e você vai lá brigar com o seu filho. A favor do seu filho. Você vai contra os professores, contra os tios das creches, contra os vizinhos por causa do seu filho. Mas só que você não está com o seu filho 24 horas. Você não está vendo o que ele faz na creche, o que ele faz na escola, porque quem é um pouquinho mais antigo aí sabe, né? Porque antigamente a educação era levada muito a sério. Os professores, eles tinham muito respeito dos pais, porque eles realmente eram os educadores. Hoje os tios das creches, dos prés, das escolas, eles não têm muita autoridade, porque os próprios pais tiram essa autoridade para que eles possam educar os seus filhos. Aí muitos falam, mas o filho se educa em casa, não se educa na escola. Sim, na escola se educa, porque ali tem uma socialização, ele vai conviver com pessoas, ele vai aprender a conviver com as pessoas. A criança vai aprender a dividir as coisas, a não ser egocêntrico, a não ser egoístas. Só que às vezes os pais estragam isso. No mundo nós vamos ter aflições, no mundo nós vamos ter decepções, vamos ter traições, vamos ter muitos problemas. Só que nós temos que saber lidar e nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com esses problemas. Mas não, muitas vezes nós como os pais, nós super protegemos e criamos nossos filhos dentro de uma bolha. E quando ele é afrontado, quando ele sofre diversidade, ele não sabe lidar com isso. O que nós temos visto hoje são uma geração fraca, né? Uma geração que não aguenta pressão, uma geração que não sabe passar por nenhum tipo de dificuldade. Então, pai, então você, mãe, observe como você tem tratado o seu filho. Você tem sido um pai super protetor ou você tem ensinado o seu filho que quando ele cair, ele tem que levantar? Pense, pai, pense, mãe, como vocês têm formado o caráter dos seus filhos, como vocês têm criado seus filhos. Não deixe eles 24 horas ali no celular, nas mídias sociais. Eu não digo que, cara, é impossível você ficar sem internet hoje, porque nós temos que saber usar esse instrumento que acredito que Deus colocou para nós usar. Então que você possa ensinar os seus filhos, observar o comportamento dele, o que ele tem feito, como você tem lidado com o que o seu filho tem passado. Você tem sido super protetor, você tem deixado, não, você tem que explicar, jovem, adolescente, você tem que explicar para ele que a vida é assim mesmo. Nós vamos chorar muito nessa vida ainda, nós vamos sofrer muito nessa vida ainda, faz parte do nosso ciclo, faz parte do processo, porque processo não é o fim. Às vezes você está passando por um momento de dificuldade, um processo de dificuldade, mas não é o fim. Nós temos que ensinar os nossos filhos a suportar isso, nós temos que criar pessoas fortes, pessoas que saibam suportar as adversidades da vida, para que eles tenham um caráter formado, que eles sejam homens e mulheres fortes, corajosos, vencedores na vida, que vão para cima, que não importa o que falam dele, não importa o que aconteça com ele, ele vai seguir firme com a cabeça erguida. Não culpe ninguém pela sua derrota. Jovem, eu quero falar para você que é jovem, está ouvindo esse vídeo, não culpe seus pais pelas suas derrotas, não culpe sua família pelas suas derrotas. Levante-se. Se você não tem uma estrutura familiar boa, levante-se. Muitas pessoas que venceram na vida porque elas se levantaram, porque elas saíram da zona de conforto. Eu acredito que você pode ser vencedor, você pode vencer, você pode lutar contra tudo que está te afrontando, contra todos os problemas que você está passando. Você pode ser um vencedor, mas para isso você tem que erguer a cabeça, não culpar ninguém pelos seus erros, não culpar ninguém pelas suas dificuldades, e ainda que as pessoas te apontam, não baixe a cabeça. E prove para você mesmo que você é capaz de vencer, que você é capaz de se tornar um homem, uma mulher vitoriosa. Pais, mães, vigie no que os seus filhos estão ouvindo, no que os seus filhos estão assistindo.
Se coloque como um verdadeiro pai, como um verdadeiro mãe. Tira o seu filho da bolha, tira o seu filho da bolha e mostre a verdadeira realidade deste mundo, em nome de Jesus. Então, fica com esse vídeo aqui, espero que vocês gostem desse vídeo, espero que esse seja o primeiro de muitos nesse ano de 2023. E olha só, não beba, não fume, não use drogas. Fé em Deus e tchau.